Nós estamos recebendo aqui com imenso prazer o Leandro Kiel, diretor-presidente, e o Marcel Meneghetti, diretor de mercado do Sicoob, para a gente falar aí sobre um balanço, um panorama sobre o show rural Copavel, né, que aconteceu aí nesse mês de fevereiro. Leandro, primeiramente seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação recebê-lo, excelente dia. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer a gente estar aqui para falar do show rural, de um evento que, para nós, enquanto cooperativa, é fundamental e marca cada vez mais a nossa presença no agro, né? Que é aí tão pujante na nossa região. Então, obrigado. Marcel, também da mesma forma, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui na CBN para esse bate-papo que é importante para a gente falar de economia, falar de movimento, falar do nosso agro. É sempre um prazer. Seja bem-vindo à CBN. Prazer é todo nosso, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas, né? E pra gente, né, Leandro, vai ser um prazer falar da nossa cooperativa aqui, da nossa terra e principalmente do Show Rural, que é um evento que marca o start das inovações do agro, né, no país todo. Leandro, e a gente fala, né, de show rural, fala do Sicoob, dessa cooperativa que, quando a gente fala do crescimento do show rural, o Sicoob da mesma forma, né, tem crescido muito a cooperativa nos últimos anos, é uma cooperativa pujante também aqui, e que nasceu também desse agregado, né, as pessoas, o cooperativismo, o show rural também tem essa mesma ideia, né? A integração do agro, e o Sicoob sempre se faz presente, né? Perfeito. Nós temos... Esse ano a gente faz 25 anos, tá? É uma Crédito Capital, uma cooperativa puramente cascavelense. Nascemos aqui, nascemos dentro do associativismo, né? Lá da Associação Comercial, com o apoio de vários sindicatos, dentre eles o Sindicato Rural. E conectado ao show rural, que também é de uma cooperativa parceira nossa, que é a Copavel. Existe uma frase que diz assim que para qualquer problema econômico existe uma solução cooperativa. E a gente vê isso tanto no Sicoob quanto nas demais cooperativas. E o nosso crescimento, né, você comentou, a cooperativa vem numa crescente. Então hoje, nesses 25 anos, aí nós saímos do zero para uma cooperativa aí de mais de 1,4 bi em ativos. Somos mais de 63 mil associados aí em todo o oeste do Paraná e conseguimos levar para eles o benefício de cooperativa, né? Para mostrar para a população que a cooperativa, né, seja ela de crédito ou também de produção, mas principalmente o nosso segmento que é crédito, ela traz um diferencial. Porque se não fôssemos nós, né, se nós ficássemos aí só na mão de outras instituições, com certeza o custo econômico e financeiro seria muito maior. E hoje a cooperativa ela tem todos os produtos e serviços, né? Então nós trabalhamos muito com o princípio de principalidade, ou seja, você vai acordar de manhã cedo e vai pensar num consórcio, é lá no Sicoob que você vai encontrar a melhor opção. Então a gente trabalha muito nisso para levar à comunidade o desenvolvimento, porque nós temos por propósito gerar prosperidade. Marcelo, quando a gente fala também, né, do cooperativismo, fala do Sicoob, a gente entende que o banco privado ele tem que gerar lucro ali para, né, os donos da instituição. E a cooperativa, ela gera o lucro para os cooperados, né? Esse seria o principal diferencial do Sicoob? É um dos principais diferenciais, sim, Alexandre. Como o Leandro bem disse, nós somos em mais de 63 mil cooperados aqui na nossa região oeste, né? E aí eu vou fazer já um paralelo, uma conexão, né? É o verbo que a gente mais conjuga, o Leandro mesmo diz, né? Conectar. Vou fazer uma conexão aí já com o agro, né? Tem o discurso, e é de fato evidente isso, que o Paraná é o supermercado do Brasil, porque não talvez do mundo, né? Um dos grandes supermercados do mundo. E se essa verdade se pratica, a região oeste é o supermercado do Paraná. Então, esses 63 mil cooperados nossos, na nossa região, a região de produção, né? O Sicoob dentro do agro, junto com Copavel, com outras cooperativas, a gente cumpre o nosso propósito de distribuir essa riqueza que a gente gera na nossa comunidade, na nossa região. Porque é o nosso propósito, né? Conectar pessoas para promover a justiça financeira
isso nas nossas comunidades. E é isso que o cooperativismo faz, tanto de produção quanto financeiro. A gente vai falar, claro, muito mais do nosso ramo aqui, do financeiro, mas a gente cumpre muito esse propósito. Nós já distribuímos na virada do ano mais de 10 milhões, né, Leandro? Em juros ao capital nas nossas comunidades, para esses 63 mil cooperados, um pouco mais até, que nós temos na nossa região, e vamos distribuir muito mais, ainda mais no ano de 25 anos do nosso Sicoob Crédito Capital. E agora em 2026, trazendo, né, para o show rural, em relação ao volume de negócios, superou expectativas, né, foi dentro do que se imaginava, o sucesso, né, a gente fala de público, agora em volume de negócios também foi um sucesso, Leandro? Foi um sucesso. A gente comentava lá no stand, né? A gente usou aquela máxima de chegar na meta e dobrar a meta, né? Nós viemos para a feira com uma intenção de gerar aí na casa de 2 bi e meio em negócios, e saímos da feira com 4,9 bi de intenção de negócios, né? Então, o Sicoob ele atua na feira com todas as cooperativas do estado. Então, a nossa central conduz isso, né? Porque nós atendemos aqui, como é uma feira nacional, internacional até, né? Então, a gente atende cooperados do estado todo. E o Sicoob saiu da feira aí com 4,9 bilhões de reais em intenções de negócio. A nossa cooperativa chegou quase a 1 bi em intenções de negócio. Então, sim, superou as expectativas, e o nosso trabalho agora é converter essas intenções em negócios, né? E a gente fala de negócios de todos os modelos, ou de todos os segmentos, né? Nós vamos desde consórcio de veículo, consórcio de serviços, né? Para aquele produtor que precisa de algum serviço na casa, ou quer trocar de carro, desde consórcios de equipamentos, até financiamentos com as linhas governamentais, com taxa equalizada, enfim. Hoje a gente tem um rol geral e a feira nos trouxe isso, né? E quando a gente fala também do show rural, né, Marcel, se dá a impressão muitas vezes para as pessoas que o pessoal só vai lá buscar o crédito para comprar uma máquina. E não é isso, né? Como o Leandro falou aqui, tem os veículos, tem uma série de outros serviços, consórcios, que também são realizados dentro dessa feira, né? Sim, Alexandre. O show rural, a gente falou muito sobre isso, né? E procurem, por favor, pessoal, Sicoob Crédito Capital nas redes sociais, tem muito material lá para vocês entenderem o que é, né? A gente não diz assim, o Sicoob está no show rural. Nós dizemos, o Sicoob está em show rural. Então, o cooperado do Sicoob que fosse nos visitar no show rural, ele ia enxergar lá o stand, conectando mais uma vez diversas cooperativas e diversos cooperados, e trazendo ali condições especiais para crédito, né, que é o principal que o pessoal procura, e daí para comprar equipamento, tudo mais. Também tínhamos condições especiais para investimento, por que não, né? O cooperado, vamos falar um pouco do produtor rural, que está com soja na tuia, né, Leandro? Que se ele fizer a conta, vale muito mais a pena ele vender essa soja e aplicar na instituição financeira. Então, nós tínhamos condições especiais para investimento, para aplicação, tínhamos condições especiais de consórcio, que o consórcio, resumindo em miúdos ali, trocando em miúdos, ele é uma compra planejada. Então, eu penso em trocar meu equipamento, eu penso em trocar meu carro, eu penso em ampliar minha casa, eu penso em fazer uma viagem. Eu penso em fazer a formatura do meu filho e da minha filha. Nós temos consórcio de serviço, consórcio de veículos, consórcio de imóveis. Eu penso em fazer uma fotovoltaica. Nós temos duas opções. Um recurso do BID para fazer já o financiamento com uma taxa ótima, subsidiada. Ou eu penso em fazer minha fotovoltaica, daqui a alguns meses eu vou viabilizar pelo consórcio, que é uma taxa, apesar da taxa subsidiada ser muito boa, é uma taxa um pouco menor. E temos também, claro, a seguridade. A gente entende que um produtor ou um cooperado prudente, ele tem que ele tem que trabalhar tranquilo. Então, o seguro também a gente comercializa em taxas, em condições especiais ali. E aí tem toda uma mecânica para isso acontecer, né? Um fato que a gente gosta de falar muito, né, Leandro? Nós instituímos uma lojinha do Sicoob no nosso stand.
Cara, muito legal, muito legal. Nós tivemos muito sucesso. Claro que tem os brindes para quem protocola, para quem faz negócio, né? E aí tinha a maquininha de caça-bichinho, com a nossa capivara, que é um sucesso, a Filó. E também tinha isso tudo à disposição. Então o cooperado que chegava na nossa loja, o Alexandre chegava lá, o Alexandre falava assim, não, eu quero comprar essa pelúcia que custa 30, 40 reais, e você tirava 30, 40 reais do bolso e pagava ali. Você fazia uma integralização no seu capital social, na sua cota capital, um investimento na sua própria conta, e aí você pegava o bichinho. Então você comprava com um investimento. Então a gente fez esse valor agregado do nosso stand. Então é isso que o Cicobi faz, né? Ele traz valor agregado. E essas condições que estavam na feira, ela estava abrangindo todo o nosso estado. Então quem quisesse vivenciar, não só com condição comercial, quisesse vivenciar o show rural e estava numa cidade um pouco distante de Cascavel, ou não tinha oportunidade de vir até Cascavel no show rural, podia ir até uma agência do Cicobi, em qualquer agência do Paraná, que você ia ter ali um ambiente de show rural com as mesmas condições comerciais que estavam na feira. Isso que é um dos grandes pontos de sucesso nosso na feira. E a gente fala, né, Leandro, quando o Marcel falou da capivara, que virou um símbolo também aqui da cidade de Cascavel, que o Cicobi tem essa identidade também muito forte, né, com a nossa região, com o agronegócio. Então, há uma identificação. Nosso produtor o Cicobi tem uma forma de viabilizar, né? Qualquer ação, qualquer investimento que ele queira fazer, ou qualquer compra de equipamento que ele queira fazer, nós conseguimos viabilizar isso para ele do ponto de vista financeiro. E quando a gente fala de comunidade, né, nós estamos nas pequenas comunidades. Hoje, a nível de Brasil, em mais de 400 cidades, só tem uma agência nossa. E isso trabalhar diretamente com o que a gente fala de propósito, que é conectar. Então, nas pequenas cidades da nossa região, onde o Cicobi está lá, né, o nosso associado, o nosso produtor rural, o nosso associado do campo ou da cidade, né, ele entende a cooperativa como o apoio, porque nós estamos lá não só no dia a dia para atender ele no produto e serviço dele, mas ele vai nos ver também na festa da comunidade, ele vai nos ver lá na missa, ele vai encontrar o gerente no domingo à tarde lá na sorveteria e vai lembrar que precisa pedir alguma coisa. Então isso é estar presente, né? Isso é ser comunidade. E o Cicobi trabalha muito isso. E lá, a gente falando, né, de show rural, o nosso stand ele era um stand totalmente diferente do que você via lá. Ele não tinha portas, ele é aberto, todo mundo passava, todo mundo entrava. Por quê? Porque a gente entende que uma cooperativa é isso, ela é do associado e para o associado. Então, quando a gente trabalha essa percepção, nós começamos a entender a diferença que a gente faz para o nosso associado e o nosso associado percebe essa diferença também. Então, sim, estar na comunidade é parte do nosso DNA. Marcel, e a gente fala dessa gama de produtos, né, que o Cicobi oferece. Então, sempre há uma solução. E eu acredito que, naturalmente, vocês todos os dias estão pensando nessa questão da inovação, essa questão de oferecer uma solução a mais, né, para o associado, para o cooperado. O que pode... o que temos de novidade para esse 2026, né, que se iniciou há pouco, que o pessoal costuma falar, olha, depois do carnaval começa o ano no Brasil, agora, né, o carnaval se encerrando, o que a gente pode aí esperar, aí, o associado, né, o cooperado pode esperar aí do Cicobi para esse 2026, que já começou com o pé direito, com o show rural aí sendo um espetáculo, né, de prospecção. Sim, o show rural foi uma grande demonstração da nossa força, não só na região, né, mas em todo o estado, porque não em todo o cenário nacional, né? Conversa com os colegas, assim, a gente vem analisando, mas o que será que vai ser de 2026, né? Até na conversa que nós tivemos com o seu Dilvio, ele disse isso e ficou bem marcado para mim, né? O cenário de 2026 vai ser idêntico ao de 25. E aí o que eu penso? Num modelo desse, a gente tem que entender o que nós nos equivocamos, talvez em 2025, e não errar no mesmo erro. E aí, como inovação, como instituição financeira, cooperativista, nós temos muito um poder de customização. Então a gente consegue trazer uma parceria com uma instituição, com um poder público, né, ou com uma entidade de classe para fazer um benefício para aquele modelo de negócio, entender que lá a gente é muito mais customizável, muito mais aberto a isso do que instituições mais tradicionais, né? mais
engessadas, né? Então, esse é o grande pulo, né? E nós temos o Cicobi tem uma grande prateleira de produtos e serviços que muita gente não sabe que nós temos todo esse alcance. Nós vamos ali, vamos falar um produto mais complexo. Nós temos a plataforma de home broker para quem quer investir no mercado de ações. Dentro do nosso Super App você consegue ir lá se habilitar e comprar e vender ações na bolsa. E também temos um grande atrativo, principalmente agora, nesses últimos tempos, que é a nossa tag de pedágio. Então, cooperado do Cicobi, venham às nossas agências do Cicobi Crédito Capital, em Cascavel e na região, peçam sua tag de pedágio para facilitar a passagem de vocês. E através da tag de pedágio, a gente tem todo um ecossistema de benefícios através dos nossos pontos Coopera, que a tag de pedágio vai fazer volume no seu movimentação financeira. Se você pagar boleto pelo aplicativo, vai ganhar ponto, né, Coopera, ponto de vantagens do nosso marketplace. Se você usar o cartão de crédito e débito, você vai acumular ponto. Toda uma série de pontos que vai te gerar um volume de pontos, e nós somos... Posso me equivocar aqui, porque é difícil a gente conhecer todos os ecossistemas de pontuação, né, das instituições financeiras, mas até onde a gente sabe, nós somos o único sistema que tem dentro do ecossistema de pontos que você pode trocar por Pix. Então você tem um X de pontos lá, que em reais significa R$200, Alexandre. Em outros ecossistemas de pontos, você tem que trocar por um produto, por uma sanduicheira, por milhas aéreas. No Cicobi, os pontos Coopera, você pode fazer um Pix para o Marcel de R$200 e pagar com pontos Coopera. Entendeu? Então, é o único, essa é a grande inovação que nós temos para trazer. Então, vamos consumir a nossa cooperativa, que você vai ter retorno com os pontos do ecossistema, que vai poder usar para pagar uma conta de energia, para pagar uma conta de luz, para pagar o churrasquinho do fim de semana, o racha do churrasquinho, por que não, né? E também você vai se beneficiar com um retorno para a comunidade, que é a divisão das sobras no final do período. E eu me recordo que no lançamento do pagamento dos boletos, né, gerando ali pontos Coopera, nós fizemos também um lançamento aqui na CBN, conversando e relatando, né, os pontos Coopera, o pagamento dos boletos, que muita gente não sabia, né, que poderia pagar o boleto no Cicobi e receber os pontos Coopera. E são inovações, né? Eu até perguntei aqui sobre essas inovações, Marcel e Leandro, porque o Cicobi já oferece muita coisa. Praticamente todas as soluções estão ali dentro da cooperativa. E aí tem as cabeças pensantes lá dentro que estão lá todos os dias tentando achar uma nova solução, uma inovação, algo diferente. E isso faz toda a diferença. Inclusive, sobre essa identificação, né, o gerente, como o Leandro relatou aqui, o gerente estar ali próximo da comunidade, o atendimento, também tudo isso é pensado com muito carinho, né, para o cooperado. O nosso cooperado é a nossa razão de existir, né? Nós, enquanto cooperativa, definimos que o nosso foco é o nosso associado. A cooperativa faz 25 anos esse ano, então eu vou pegar o gancho da pergunta do Marcel aqui, né? Da fala do Marcel, para dizer assim, né? Cooperado Crédito Capital, aguarde que novidades estão sendo pensadas, né? Eu vou deixar a curiosidade no ar. 3 pontinhos. Curiosidade no ar aqui, porque nós já temos uma série de ações voltadas aos 25 anos, onde o grande beneficiado vai ser o nosso associado. Então, esse é um ponto. E quando a gente fala de inovação também, né, acho que um ponto importante que o público precisa, né, o ouvinte aqui precisa entender e conhecer principalmente, né, é que nós, enquanto cooperativa, já fizemos parte do ecossistema de inovação do Oeste aqui, do Iguaçu Vale, através do ASIC Labs há muito tempo. Nós somos o grande apoiador do ASIC Labs, e quando a gente vê que o Oeste do Paraná tem um manifesto de se tornar referência mundial em tecnologia para a produção de proteína, a cooperativa, enquanto membro desse ecossistema através do ASIC Labs, está totalmente integrada e totalmente alinhada com aquilo que se quer. Então, a nossa cooperativa, ela faz parte desse desenvolvimento, né, para que a gente torne a nossa cidade melhor, a nossa região melhor, e com isso todo mundo vai ganhar, né? O nosso cooperado, aquele que ainda não é cooperado, então venha para o Cicobi para você usufruir de tudo isso, mas
essa conexão com o ecossistema, com as entidades regionais e com a comunidade vai fazer toda a diferença para a gente no futuro. Né? Leandro, Marcel, algo mais que vocês gostariam de salientar aí, ouvinte da CBN? Fique à vontade. Ouvinte, internauta que está nos acompanhando pelo YouTube, imagino eu, só quero fazer um convite para vocês. Venham até nossas agências, venham conhecer, você que já é cooperado, venham conhecer as novas oportunidades para vocês. Você que não é cooperado, venha até nossas agências, procure a gente ali na loja de aplicativo, abra sua conta digital, venha consumir do Cicobi Crédito Capital. Nós estamos aqui para servir vocês, o cooperado está no centro da nossa estratégia. Então, mais uma vez, cooperado e comunidade de Cascavel e região, venham até o Cicobi, procurem nossos gerentes, nossos atendentes, eles estão totalmente preparados para atender vocês, para receber muito bem vocês. Você me apresentou como diretor de mercado. Além de diretor de mercado, Alexandre, eu digo que eu sou o diretor de cafezinho. Então, critiquem o nosso cafezinho, ele tem que estar perfeito para vocês serem recebidos das nossas agências. Beleza? Alexandre, agradecer o espaço, né? Obrigado aí, a CBN, a você por nos permitir vir falar de algo que realmente faz a diferença na comunidade, que é o Cicobi. E também convidar a todos para visitarem as nossas agências, para experimentarem a nossa cooperativa, porque um dos nossos grandes diferenciais é que todo mundo sabe onde é uma agência, né? Exato. Diferente de um banco digital lá em que se você precisar falar com alguém, você não conhece alguém. Aqui na cooperativa não. Nós somos feitos de pessoas para pessoas, né? Então estamos juntos com vocês em qualquer momento e o Cicobi é isso. É pessoas, é associado e é comunidade. Eu conversei aqui com o Leandro Kiel e com o Marcel Meneghetti, diretor-presidente e diretor de mercados, respectivamente, do Cicobi.